Foi exatamente ali, no meio daquela organização aparentemente banal, que encontrei a primeira coisa que me fez parar tudo e ficar sem palavras. Eu estava esvaziando a última gaveta da cômoda do quarto da Dona Maria, quando senti algo mais duro no fundo, atrás de uma pilha de lenços bordados. Puxei com cuidado e vi uma agenda pequena, de couro marrom, já bem gasta nas bordas. Não era um diário comum, daqueles com cadeado e capa florida. Era simples, discreto, quase como se tivesse sido escolhido exatamente para passar despercebido. Abri a primeira página com uma sensação estranha, como se estivesse invadindo algo sagrado. A caligrafia era da Dona Maria, eu reconheci imediatamente. Letra firme, inclinada, com traços decididos. A data da primeira entrada, 12 de março de 1962. Ela tinha apenas 19 anos na época. Meu coração acelerou. Eu sabia que ela havia se casado cedo, aos 21, com meu sogro. Mas nunca imaginei que existisse um registro tão íntimo da vida dela antes disso. Comecei a ler em silêncio, sentado no chão do quarto, com a gaveta ainda aberta ao meu lado. As primeiras páginas falavam de coisas simples. O trabalho na loja de tecidos do pai, as amigas da rua, os bailes de sábado à noite na sociedade local. Mas, aos poucos, um nome começou a aparecer com frequência. Carlos. Sempre Carlos, escrito com um carinho que transbordava da página. Ele era um rapaz que trabalhava na oficina mecânica perto da praça, filho de um imigrante italiano, com olhos verdes e um sorriso que, segundo ela, faziam o mundo parar. Página após página, eu acompanhava o nascimento de um amor intenso, quase proibido. Dona Maria escrevia sobre os encontros escondidos no parque ao entardecer, sobre as cartas trocadas às escondidas, sobre os planos que faziam de fugir juntos para São Paulo e começar uma vida nova. Ela descrevia o medo da família dela, que considerava Carlos, sem futuro, apenas um mecânico sem estudo superior. Escrevia sobre as brigas em casa, sobre o pai ameaçando deserdá-la se ela insistisse naquela loucura. Uma entrada, datada de 15 de setembro de 1963, me apertou o peito. Ela escreveu: "Hoje Carlos me pediu em casamento. Disse que arranjou um emprego melhor na capital e que poderíamos casar no civil sem ninguém saber. Meu coração diz sim, mas minha cabeça lembra da mamãe doente e do papai que não sobreviveria à vergonha. Como escolho entre o amor da minha vida e a família que me criou?" Eu parei de ler por um instante. Olhei para a porta do quarto, como se Dona Maria pudesse aparecer ali e me perguntar o que eu estava fazendo. Continuei. As entradas seguintes mostravam a angústia crescendo. Carlos insistia, ela adiava. Até que, em janeiro de 1964, veio a frase que me deixou completamente sem chão. "Hoje terminei tudo com Carlos. Disse que não podia abandonar minha família. Ele chorou como criança, e eu fingi que não chorei. Guardei o anel que ele me deu dentro desta agenda. Talvez um dia eu consiga olhar para ele sem doer tanto." Procurei imediatamente nas últimas páginas e lá estava. Um pequeno anel de prata, fino, com uma pedrinha azul, envolto em um pedaço de papel amarelado. O anel ainda brilhava, como se esperasse ser encontrado. Fechei o diário por um momento e senti os olhos marejarem. Como era possível que eu convivesse com aquela mulher há quase 20 anos e nunca soubesse dessa história? A Dona Maria que eu conhecia era prática, objetiva, sempre priorizando a família acima de tudo. Agora eu entendia de onde vinha aquela força quase rígida. Ela havia sacrificado o grande amor da juventude para não abandonar os pais doentes. Li mais algumas entradas dos anos seguintes. Elas ficavam mais espaçadas. Em 1965, ela escreveu sobre conhecer meu sogro numa festa de família. "Eduardo é bom homem. Calmo, trabalhador, me trata com respeito. Não faz meu coração disparar como Carlos fazia, mas me dá segurança. Talvez seja isso o que eu precise agora." O casamento veio logo depois, e o diário parou quase completamente. A última entrada era de 1970, pouco depois do nascimento da minha esposa. "Minha filhinha chegou. Olho para ela e sei que fiz a escolha certa. Todo sacrifício valeu a pena." Fiquei ali sentado por um tempo que nem sei medir. O quarto parecia mais silencioso, como se a casa toda estivesse respeitando aquele momento. Eu pensava em como a vida da Dona Maria tinha sido moldada por aquela decisão silenciosa. Toda aquela postura reservada, aquele jeito de não reclamar nunca, de colocar a família sempre em primeiro lugar. Tudo vinha dali. Ela havia escolhido o dever em vez da paixão,
e carregou isso sozinha por mais de 60 anos. Naquele instante, senti uma mistura de admiração e tristeza profunda. Admirava a força dela, mas doía saber que ela guardava aquela dor tão bem escondida. Pensei na minha própria vida. Quantas vezes eu julguei Dona Maria como fria ou distante, sem imaginar o oceano de sentimentos que ela represava. Aquele diário me ensinou, em poucas páginas, uma lição que nenhum livro ou conversa jamais conseguiria. A gente nunca conhece de verdade as pessoas com quem convive. Por trás de cada rosto familiar, há batalhas, renúncias e amores que a gente nem suspeita. Guardei o diário com cuidado no bolso, decidindo que precisava conversar com ela sobre aquilo, mas só quando fosse o momento certo. Naquele dia, eu ainda não sabia, mas aquela foi apenas a primeira de 3 descobertas que iriam, pouco a pouco, reconstruir toda a imagem que eu tinha da minha sogra, e, de certa forma, da minha própria família. Respirei fundo, enxuguei os olhos e subi para o sótão ajudar minha esposa. Mal imaginava que o que me esperava lá em cima seria ainda mais impactante. Respirei fundo, enxuguei os olhos e subi para o sótão ajudar minha esposa. Mal imaginava que o que me esperava lá em cima seria ainda mais impactante. O sótão da casa da Dona Maria era aquele lugar que todo mundo evita, escuro, abafado, cheio de caixas empilhadas sem ordem aparente. Minha esposa já estava lá há quase 1 hora, separando coisas em pilhas de guardar, doar e lixo. Ela me chamou quando me viu aparecer na escada. "Vem cá, amor, olha o que eu achei." No canto mais fundo, quase escondida atrás de um velho baú de madeira, havia uma caixa de papelão pequena, amarrada com barbante grosso e coberta por uma camada espessa de poeira. O barbante estava tão ressecado que se partiu só de tocar. Na tampa, escrito à mão com caneta hidrográfica já desbotada: "Não abrir, pessoal." Minha esposa olhou para mim com uma expressão de dúvida. "Acho que a gente não devia..." Ela começou. Mas eu já sentia aquele mesmo frio na espinha que tinha sentido com o diário. Algo me dizia que aquela caixa era importante. Decidimos abrir juntos. Dentro, embrulhados em papel de seda amarelado, havia dezenas de envelopes antigos, todos endereçados à Dona Maria, com selos do correio dos anos 1940 e 1950. Os remetentes eram sempre o mesmo: Soldado Antônio Ribeiro, Frente Italiana. Meu coração parou por 1 segundo. Antônio Ribeiro. Eu já tinha ouvido esse nome uma vez, muito tempo atrás. Era o irmão mais velho da Dona Maria, o tio que morreu na guerra e sobre quem ninguém nunca falava em detalhes. A família sempre dizia apenas que ele se foi na Itália, coitado, e mudava de assunto. Começamos a abrir os envelopes com cuidado, um por um. Eram cartas de Antônio para a irmã mais nova. Dona Maria tinha apenas 10 anos quando a guerra começou. A primeira carta era de 1943. Ele contava como tinha se alistado na Força Expedicionária Brasileira, cheio de orgulho, dizendo que ia defender o Brasil e o mundo dos nazistas. Falava da mãe chorando no porto, do pai tentando ser forte, prometia voltar logo e trazer chocolate italiano para a maninha. Mas as cartas seguintes foram mudando de tom. Em 1944, já na Itália, ele descrevia o frio, a lama, a fome. Contava sobre os amigos que perdia quase toda semana. Numa delas escreveu: "Mariazinha, não conta pra mamãe, mas aqui é um inferno. A gente avança monte acima sob tiro e muitos não voltam. Rezo todo dia pra voltar e te ver crescida." Havia manchas nas páginas. Não sei se de chuva, lama ou lágrimas. A carta mais difícil foi datada de fevereiro de 1945, pouco antes da Batalha de Monte Castelo. Ele escreveu: "Se eu não voltar, cuida da mamãe e do papai por mim. Diz pra eles que eu fui com coragem. E guarda minhas coisas, maninha. Quero que você lembre que seu irmão lutou por um mundo melhor." Na mesma carta, havia uma foto pequena, em preto e branco. Antônio jovem, fardado, sorrindo timidamente para a câmera, com o capacete na mão. Atrás da foto ele escreveu: "Pra minha irmã preferida, que vai ser a mais bonita do Brasil." A última carta era de abril de 1945. Não era dele. Era um comunicado oficial do Exército. Com profundo pesar, informamos o falecimento do pracinha Antônio Ribeiro, ocorrido em combate. A carta vinha acompanhada de uma medalha postumada e de um pequeno caderno de anotações dele, que o comando devolveu à família. No caderno, Antônio havia escrito poemas curtos, pensamentos sobre a vida, e na última página, uma mensagem inacabada. "Hoje tomamos o monte,
Amanhã talvez. Nós dois ficamos em silêncio por um tempo longo. Minha esposa chorava baixinho. Eu sentia um nó na garganta que não descia. Como era possível que Dona Maria tivesse guardado tudo isso sozinha por quase 80 anos? Ela nunca mencionou o irmão em detalhes, nunca mostrou essas cartas, nunca falou sobre a dor de perder o irmão aos 17 anos de idade. Eu entendia agora por que ela era tão patriota, por que chorava toda vez que tocava o hino nacional, por que guardava com tanto cuidado qualquer coisa relacionada à família. Aquela caixa não era só um conjunto de cartas antigas. Era o testemunho de uma perda que marcou a vida inteira dela. Antônio era o herói da família que ninguém comemorava em voz alta, porque doía demais. E Dona Maria, ainda criança, tinha carregado essa dor como um segredo sagrado, protegendo os pais, protegendo as lembranças, protegendo a todos nós de uma tristeza que ela já conhecia tão bem. Naquele momento, comecei a juntar as peças. O sacrifício pelo amor jovem que li no diário agora ganhava outro contorno. Talvez parte da decisão dela de ficar e casar com alguém seguro tivesse vindo também dessa perda precoce. Perder o irmão na guerra deve ter feito o mundo parecer frágil demais para arriscar tudo por uma paixão. Ela escolheu a estabilidade, a família, o dever. Talvez porque já sabia o quanto a vida pode tirar de nós num instante. Guardei as cartas de volta na caixa com um cuidado quase reverente. Minha esposa e eu decidimos que íamos conversar com Dona Maria sobre isso, mas com calma, no momento certo. Descemos do sótão carregando não só a caixa, mas um peso emocional que nenhum de nós esperava. Eu olhava para aquela casa de forma diferente agora. Cada canto parecia carregar não só memórias, mas cicatrizes profundas, histórias de coragem e renúncia que ninguém nunca contou em voz alta. E foi exatamente enquanto descíamos a escada, ainda atordoado com tudo aquilo, que meus olhos se fixaram em algo estranho na parede da sala. Um quadro ligeiramente torto, como se escondesse algo atrás. E foi exatamente enquanto descíamos a escada, ainda atordoados com tudo aquilo, que meus olhos se fixaram em algo estranho na parede da sala. Um quadro ligeiramente torto, como se escondesse algo atrás. Era um retrato antigo da família da Dona Maria, tirado nos anos 50. Ela ainda criança, ao lado dos pais e do irmão Antônio, todos sorrindo forçadamente para a câmera. O quadro estava ali há anos. Eu já tinha passado por ele centenas de vezes, mas naquele dia algo me chamou a atenção. Talvez fosse o peso emocional das duas descobertas anteriores, talvez fosse intuição, mas senti que precisava ajeitar aquele quadro. Pousei a caixa de cartas no chão com cuidado e me aproximei. Passei a mão na moldura de madeira escura, sentindo a poeira acumulada. Quando o levantei um pouco para endireitá-lo, percebi que ele estava mais leve do que deveria, como se algo atrás tivesse sido removido há muito tempo, mas não completamente. Inclinei o quadro para frente e vi. Preso com fita adesiva velha na parte de trás do fundo de madeira, havia um envelope grosso amarelado pelo tempo, com o nome Maria escrito na frente, na caligrafia do pai dela. Meu coração disparou de novo. Minha esposa se aproximou curiosa. "O que é isso?" ela perguntou baixinho. Eu não respondi de imediato. Descolei o envelope com todo o cuidado do mundo, como se fosse explodir. Dentro, havia uma carta dobrada em 4 partes e uma fotografia pequena, em sépia, protegida por um plástico improvisado. Abri a carta primeiro. A data, 8 de outubro de 1958. Escrita pelo pai da Dona Maria, pouco antes de ele falecer de uma doença longa. As palavras eram tremidas, a letra já enfraquecida pela idade e pela doença. Ele começava pedindo perdão. Perdão por um segredo que carregou a vida inteira. Eu li em voz alta, quase sussurrando. "Minha filha querida Maria, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Guardei essa carta por anos, sem coragem de te entregar em vida. Você sempre foi a mais forte de nós, a que segurou a família depois que perdemos o Antônio. Mas há algo que você precisa saber, algo que sua mãe e eu escondemos para te proteger. Você não é nossa filha de sangue. Você chegou até nós em 1939, com apenas alguns meses de vida. Uma moça jovem, desesperada, bateu à nossa porta numa noite de chuva. Disse que não podia criar a criança, que a família dela a expulsaria. Nós, que tentávamos ter filhos há anos sem sucesso, vimos nisso um milagre de Deus. Pagamos o que pudemos, assinamos papéis simples e te criamos como nossa desde aquele dia. Nunca contamos a ninguém,
nem ao Antônio. Você era nossa filha em tudo o que importava. Eu sei que isso pode doer, mas queria que soubesse a verdade antes de partir. Você foi o maior presente que a vida nos deu. Nunca duvide do nosso amor. Você é, e sempre será, nossa Maria. Com todo o amor do mundo, seu pai. Ao lado da carta, a fotografia. Um bebê enrolado em um cobertor, com um bilhete preso por um clipe. Para a família que puder dar a ela o que eu não posso. Nome: Maria. Nascida em junho de 1939. Eu senti o chão sumir. Minha esposa segurou minha mão, os olhos cheios de lágrimas. Nós dois ficamos ali, parados na sala, sem saber o que dizer. A Dona Maria, a mulher que dedicou a vida inteira à família, que sacrificou um grande amor para não abandonar os pais, que guardou sozinha a dor da perda do irmão, não era filha biológica deles. E mesmo assim, ela foi a filha mais leal, mais dedicada, mais presente que alguém poderia ser. Tudo fez sentido de uma vez só. O diário, com a escolha de ficar pela família. As cartas do irmão, que ela guardou como um tesouro sagrado. A força silenciosa, a reserva emocional, o jeito de nunca reclamar. Tudo vinha de um lugar ainda mais profundo. Ela sabia, ou pelo menos suspeitava, que não era de sangue, e mesmo assim escolheu aquela família com toda a alma. Ou talvez ela nunca tenha lido a carta. Talvez tenha encontrado o envelope anos depois da morte do pai e decidido guardá-lo sem abrir, para preservar a única verdade que conheceu, a do amor. Naquele momento, uma onda de emoção me invadiu. Admiração, gratidão, um aperto no peito por tudo o que ela carregou sozinha. Pensei em como a vida dela foi uma sucessão de renúncias silenciosas. Abriu mão de um amor apaixonado, carregou a memória de um irmão herói, e mesmo sem saber ou sabendo, viveu como filha exemplar de uma família que a acolheu. Ela transformou a adoção em devoção absoluta. Sentei no sofá da sala, com a carta e a foto na mão, e chorei como há muito não chorava. Não era tristeza, era um choro de quem acaba de entender o tamanho real do amor incondicional. Dona Maria não era só minha sogra. Ela era um exemplo vivo de que família não se define por sangue, mas por escolha diária, por presença, por sacrifício quieto. Guardei tudo de volta no envelope com reverência e o coloquei junto ao diário e à caixa de cartas. Naquele dia, decidi que não ia confrontá-la com nada disso imediatamente. Ia esperar o momento certo, talvez até perguntar se ela já sabia. Mas, acima de tudo, ia olhar para ela de forma diferente para sempre. As 3 descobertas, o diário do amor renunciado, as cartas do irmão perdido na guerra e a revelação da adoção, formaram um retrato completo de uma mulher que eu achava que conhecia, mas que, na verdade, era muito maior do que eu jamais imaginei. E agora, com o coração ainda acelerado, eu sabia que era hora de juntar todas essas peças e entender o que elas realmente significavam para mim, para minha esposa e para a nossa família inteira. E agora, com o coração ainda acelerado, eu sabia que era hora de juntar todas essas peças e entender o que elas realmente significavam para mim, para minha esposa e para a nossa família inteira. As 3 descobertas, o diário do amor renunciado, as cartas do irmão perdido na guerra e a revelação da adoção, formaram um retrato completo de uma mulher que eu achava que conhecia, mas que, na verdade, era muito maior do que eu jamais imaginei. Dona Maria não era apenas uma sogra reservada, uma avó quieta que fazia bolo aos domingos. Ela era uma pessoa que, ao longo de toda a vida, escolheu o amor mais difícil, o amor que sacrifica, que protege, que guarda a dor para não pesar nos outros. Aos 19 anos, abriu mão de um grande amor para ficar ao lado dos pais doentes. Aos 17, carregou sozinha a perda do irmão herói. E mesmo sem laços de sangue, viveu como a filha mais fiel e dedicada que aquela família poderia ter. Cada renúncia dela foi um ato silencioso de amor absoluto. Ela transformou segredos dolorosos em força cotidiana. Transformou a ausência em presença constante. Transformou possíveis arrependimentos em gratidão profunda pela família que construiu. Naquele dia, sentado na sala daquela casa antiga, eu chorei como nunca havia chorado na frente da minha esposa. Não era pena, era admiração pura, era gratidão imensa por fazer parte da vida de alguém tão extraordinário. Percebi que, durante anos, eu a julguei pela superfície. Distante, fechada, tradicional demais. Mas agora via a verdade. Ela era um oceano de sentimentos guardados com cuidado para que ninguém se afogasse neles.
Aquela experiência mudou tudo em mim. Mudou como eu vejo família. Mudou como eu valorizo as pessoas mais próximas. Entendi que atrás de cada silêncio há uma história inteira, que atrás de cada escolha aparentemente simples pode haver um sacrifício enorme. Aprendi que família de verdade não é só sangue. É escolha diária, é presença, é amor que se prova nos atos, não nas palavras. Naquela noite, antes de ir embora, abracei Dona Maria com mais força do que nunca. Não falei nada sobre as descobertas. Ainda não era o momento. Mas olhei nos olhos dela e disse apenas: "Obrigado por tudo, mãe." Ela sorriu, surpresa com o mãe, mas retribuiu o abraço com uma intensidade que eu nunca tinha sentido antes. Saí daquela casa transformado. Levei comigo não só as lembranças das 3 descobertas, mas uma lição que vou carregar para sempre. As maiores histórias de amor muitas vezes são as que ninguém conta em voz alta. E as pessoas mais fortes são, quase sempre, as que guardam as dores mais profundas para proteger quem amam. Se você está me ouvindo até aqui, é porque essa jornada tocou você também. E agora, quero te convidar a refletir junto comigo sobre o que realmente importa na nossa vida. Se você está me ouvindo até aqui, é porque essa jornada tocou você também. E agora, quero te convidar a refletir junto comigo sobre o que realmente importa na nossa vida. Essas 3 descobertas na casa da minha sogra me deixaram sem palavras, mas me encheram de gratidão e de uma certeza profunda. As maiores revelações emocionais não estão em filmes ou livros distantes. Estão bem perto, escondidas nos cantos das casas das pessoas que amamos, nas histórias que elas guardam só para si. Eu saí daquela casa mudado para sempre. Aprendi a olhar para Dona Maria e para todas as pessoas da minha família, com mais empatia, mais curiosidade, mais carinho. Parei de julgar silêncios e comecei a respeitá-los. Entendi que família de verdade é construída com escolhas diárias de amor, presença e sacrifício, muitas vezes invisíveis. E você? Quantas histórias não contadas estão guardadas na casa da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu sogro? Quantos diários, cartas ou fotos estão esperando para serem encontrados? Talvez não seja uma revelação tão grande quanto as que eu vivi, mas com certeza há algo ali que pode te tocar, te ensinar, te aproximar. Eu te convido hoje. Não espere uma arrumação ou uma mudança para começar a explorar essas memórias. Pergunte, ouça, abrace mais forte, valorize as pessoas enquanto elas estão aqui, porque um dia pode ser tarde demais para descobrir o quanto elas eram extraordinárias. Se essa história mexeu com você, se te fez chorar, sorrir ou refletir, faz um favor para mim. Deixa aqui nos comentários qual foi o momento que mais te tocou, ou conta pra gente algum segredo ou descoberta emocional que você já viveu na sua família. Eu leio todos os comentários e respondo o que posso. E se você gostou dessa jornada, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho para não perder nenhuma história verdadeira como essa e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se sempre, às vezes, as maiores revelações estão escondidas bem debaixo do nosso nariz. Um abraço forte e até o próximo vídeo.